Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, ouvinte da Rádio Nova Onda e internautas. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 1º de setembro de 2025, às 19h17, realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini ausente. Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini ausente. Comissão de Finanças e Orçamentos. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulto seus componentes e dispensam a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de resolução número 04/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a entrega de declaração de bens e rendas a serem apresentados pelos agentes públicos no âmbito da Câmara no município de Martinópolis, Estado de São Paulo, e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, benefício de natureza legislativa e contra a iniciativa privativa da mesa da Câmara Municipal, foi utilizado o expediente legislativo correto projeto de resolução, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de resolução número 04/2025, de autoria da mesa. Ainda nos termos do artigo 44, inciso 3º, a linha A do regimento interno, voto favoravelmente à relação ao mérito do propositura e como voto. Plenário do Viana de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 124/2025. Projeto de Lei Complementar número 10/2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo do quadro geral e da outras providências, cargo de fiscal ambiental. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa e contra a iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 10/2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto, plenário do Domingos Viana de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma em parecer da Comissão de Justiça e Redação número 125/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando ditidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Sendo assim, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 10/2025, da autoria do chefe do Executivo, é como voto plenário Teomiro Viana de Freitas, em 1º de setembro de 2025, relator Paulo Henrique Soares.
Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 36/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 10/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 1º de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 84/2025. Veto número 01/2025, apresentado pelo chefe do Executivo, que veta integralmente o projeto de lei complementar número 5/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de faixas elevadas para a travessia de pedestre em frente de todas as instituições de ensino no município de Martinópolis e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Pio. Exposição. Trata-se da mensagem número 01/2025, autoria do chefe do Executivo, que veta integralmente o projeto de lei complementar número 05/2025, autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de faixas elevadas de travessia de pedestre em frente a todas as instituições do ensino do município de Martinópolis e de outras providências. Na forma do prazo do artigo 224, inciso 2º do Regimento Interno, o veto executivo veio para apreciação da elaboração do parecer das Comissões de Justiça e Redação. As razões do veto jurídico apontam-se que o PLC 05/2025 é inconstitucional por maltratar vários dispositivos da Constituição Estadual. São, em síntese, razões do veto. Vício de iniciativa. Alega que a matéria é de competência privativa do chefe do Executivo e por tratar de direção superior, gestão, organização e administração pública. Criação de despesa. Aponta que o projeto cria despesa sem indicar a fonte do custeio, violando o artigo 25 da Constituição Estadual. Violação da separação dos poderes. Argumenta que o Legislativo invadiu a esfera da competência do Poder Executivo. Vício de forma. Sustenta-se que as matérias deveriam ser tratadas por lei ordinária e não por lei complementar. E em breve relatório necessário. Conclusão. Não deve prevalecer o veto do Poder Executivo, merecendo ser rejeitado. Conforme o abordado no parecer jurídico do PGCMM número 69 de 2025, analisou-se a propositura da matéria e de interesse local. A iniciativa da propositura é comum à constitucionalidade, iniciativa parlamentar dos casos análogos e sustentada por jurisprudência recente específica do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal. O julgamento de ação direta da inconstitucionalidade da Lei número 4.645/2022 do município de Mirassol, que trata-se da matéria idêntica, o Tribunal Superior
o TJ São Paulo, em reaxame determinado pelo STF, firmou um atendimento que não há vício de iniciativa nesses casos. Na decisão, ficou assentado que não há impedimento ao Poder Legislativo do município editar a lei com a indicação de inclusão da faixa de pedestre em frente às escolas. Considerado intuito de promover mobilidade urbana de segurança no trânsito. A mesma decisão, amparada no termo 917 de repercussão geral do STF, reforma que as leis de iniciativa parlamentar que criam despesas para a administração são constitucionais desde que se não tratam da estrutura dos órgãos ou do regime jurídico dos servidores, em que o caso do presente projeto. Ademais, a jurisprudência da Corte Bandeirante já pacificou que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração da constitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Restam, assim, superados os argumentos de veto quanto ao vício de iniciativa e de criação de despesas. Quanto ao legado vício de forma tão pouco assiste a razão ao Executivo. O projeto de lei complementar número 05/2025, em seu artigo 3º, dispõe expressamente sobre a aplicação da priorização da Carta Classificação Viária, que é a parte integrante da Lei Complementar número 378, número de 14 de outubro de 2022, por uma questão de paralelismo das formas legislativas. Uma norma que altera as específicas disposições de uma lei complementar deve necessariamente seguir o mesmo rito e possuir a mesma natureza jurídica. Portanto, a utilização da via de lei complementar foi o procedimento correto necessário para garantir a segurança jurídica e a correta a inserção da nova regra do ordenamento municipal. Verificado que a PLC 05/2025 se ampara em jurisprudência atual dos tribunais superiores que segue a técnica legislativa adequada, restam afastados os motivos ansejadores do veto aposto. Plenário Teodorino Viana de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Acompanhe o voto do relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 128/2025. Projeto de Lei Ordinária número 39/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 816.143,59, dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual, prolongamento do canal do Córrego do Alegrete. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto. Projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo disposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 39/2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto, plenário Teodorino Viana de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. O vice-ministro Hayashi, voto conforme o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 126/2025. Encaminhado à Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão.
analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 39/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teomiro Viana de Freitas, em 1º de setembro de 2025. Relator, Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seus juízos sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 37/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 39/25, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 1 de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 85/2025. Projeto de lei ordinária número 40/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 679,28 e dispõe sobre a alteração do projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LEOA, Lei Orçamentária Anual, Revitalização da Orla do Balneário Municipal Laranja 12, etapa 3. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 25 de agosto de 2025. Peço ao relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 40/2025, autoria do chefe do Executivo como voto, plenário do Viana de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 127/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 40/25, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 1º de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 86/2025. Emenda modificativa número 56/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que suprime a expressão parceria pública-privada, corrigindo a imprecisão de expressão utilizada, modificando a emenda do projeto de lei ordinária número 36/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu.
Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda e modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria de iniciativa legal, mostrando-se formal materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 56/2025, por projeto de lei ordinário número 36/2025, autoria do chefe do executivo. Como voto, plenário do Viviane de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Júnior Hayashi, acompanha o voto do relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 129/2025. Emenda modificativa número 57/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que corrige referência a artigo modificando o inciso 2º do artigo 6º do projeto de lei ordinária número 36/2025, de autoria do chefe do executivo, para corrigir erro material de remissão. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal materialmente constitucional e ainda primando a boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 57/2025, o projeto de lei ordinário de 36/2025, autoria do chefe do executivo. Como voto, plenário do Viviane de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanha o voto do relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 130/2025. Emenda substitutiva número 58/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que substitui a redação do artigo 7º do projeto de lei ordinária número 36/2025 para adequar o procedimento de cooperação de iniciativa privada ao princípio constitucional da isonomia e ao dever de licitar, instituindo o chamamento público e o direito de impugnação ao edital. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por todo exposto, devidamente obedecida a competência em razão da matéria de iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando que a boa, concisa técnica legislativa do voto favorável à tramitação da emenda substitutiva número 58/2025, projeto de lei ordinário número 36/2025, autoria do chefe do executivo. E como voto, plenário do Viviane de Freitas, 1º de setembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanha o voto do relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 131/2025. Não havendo mais matéria a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h41. Boa noite a todos e Deus abençoe.